Boa noite, caros amigos e colegas de curso. Eu sou Daniel Pacheco e quero compartilhar com vocês um vídeo aula da NR35. Eu gostei muito desse vídeo, pois ele mostra em campo a vivência do técnico de segurança do trabalho, um treinamento da NR35. E ele mostra vai mostrar as técnicas, aula na teoria e também vai mostrar na prática. Tanto que durante esse vídeo tem até o almoço deles e eu gostei porque é a vivência do técnico no campo, na obra. Espero que vocês gostem como eu gostei. Foi um vídeo de muito aprendizado para mim, muita sabedoria. Fiquem com o vídeo então, um abraço e boa aula para todos. Pessoal, vamos lá? Então, bom dia. Mais uma vez, queria agradecer a vocês, embora isso faz parte dos procedimentos da empresa, esse curso, né, pela vida de vocês e pela qualidade da empresa e pelo que a lei, o mercado exige, a gente precisa desse curso, a NR35. Mas ainda assim eu queria agradecer vocês que num dia de domingo, um sol desse, estão aqui para se reciclar, vamos dizer assim, para atualizar os procedimentos de segurança de vocês. Queria agradecer da mesma forma que estou agradecendo a vocês, a Cowper, que liberou toda essa estrutura para a gente poder ministrar o curso de treinamento. Agradecer ao engenheiro Jorge, ao Jefferson e todas as pessoas da administração da Cowper que direto ou indiretamente possibilitaram que a gente estivesse aqui agora dando esse curso. Também o pessoal da LEF, né, da LEF, o pessoal da saúde, se puder ficar aqui, por favor, tá lá a enfermeira e o rapaz também enfermeiro lá, qualquer coisa, qualquer mal-estar que vocês sentirem, eles estão aqui, a ambulância está lá fora, para dar todo esse suporte a gente. Vou estar passando agora para o Emanuel, que é o técnico que vai estar ministrando para a gente durante todo o dia o curso. E aí eu peço a vocês bastante atenção, silêncio sobretudo, para que a gente não venha perder nenhuma das informações que ele vai passar para a gente. Manuel, está contigo agora. Pessoal, bom dia. Bom dia. Como o Marcos falou aí, meu nome é Emanuel, sou técnico em segurança do trabalho. Eu sou instrutor de trabalho à altura. Como eu disse, eu sou instrutor e a gente vai falar não apenas da norma regulamentadora 35, que é que estabelece os parâmetros de segurança para as atividades em altura. Norma regulamentadora, sempre que eu falar a norma ou as normas, porque na verdade nós trabalhamos em conjunto com normas regulamentadoras. Embora seja um curso da NR35, é uma área de construção civil onde os parâmetros de segurança são estabelecidos na NR de número 18, mais ou menos para vocês entenderem. Quando eu falo de norma regulamentadora ou os senhores ouvirem falar que deve-se cumprir algum procedimento baseado numa norma regulamentadora, não sei se todos sabem, são leis federais do Ministério do Trabalho. Elas estão acima de toda e qualquer lei. Ela sobrepõe, inclusive, o poder legislativo e judiciário. Isso a gente pode ver na NR1. Eu vou falar alguma coisa de legislação, vou explicar como é que isso funciona, vou explicar algumas coisas relacionadas a risco, identificação de risco adicional e da atividade em altura propriamente dita. Aí eu fiz uma apresentação bem objetiva,
para a gente estar fazendo até a hora do almoço essa parte da teoria, tá? A gente vai estar analisando alguns acidentes, a gente vai ver alguns tipos de acidentes por queda, né, em trabalho em altura, porque a norma preconiza, ela determina que isso seja falado, e a gente vai abordar todos esses assuntos aí. Se ocorrer dúvida, pergunta. A dúvida é agora, é hoje e aqui. Porque o ramo da construção civil, não sei se os senhores sabem, é o ramo de atividade que mais mata no Brasil. A nossa média no Brasil aí de mortes, óbitos todo dia na construção, são 9 todo dia. Essa é a nossa média no Brasil. Pô, é tudo isso mesmo? Tem certeza? Não, não é. Na verdade é mais do que isso. Porque quando o trabalhador se acidenta, é emitida a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. São essas emissões de CAT que vão para o Anuário Estatístico da Previdência Social e são registrados, são computados. Mas a gente sabe que muita empresa não emite CAT, burla isso. Por quê? Porque toda empresa, todo CNPJ, paga uma alíquota que vai de 1 a 4%, que aumenta de acordo com a emissão dessas CATs. Então muita empresa burla isso. Para quê? Diminuir a emissão. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês darem importância ao que está sendo feito aqui pelo Marcos, pela Mastertube. Vamos falar dela, a empresa. Porque eu digo para vocês, não é toda empresa que faz isso aqui não, cara. E é difícil a gente ver alguma coisa nesse sentido aqui sendo feito. Ambulância, enfermeiro do trabalho, fazer dentro da obra, construtora cooperar, isso é difícil de se ver. Então deem valor para isso. Que algumas informações que vocês absorverem aqui hoje pode ser a diferença amanhã você evitar um acidente. Porque eu pergunto aqui, alguém quer sofrer um acidente? Ninguém quer. Mas se você for olhar o cara trabalhando, e toda hora ele dá oportunidade para que o acidente aconteça. Estou mentindo? Não. Aquilo que eu disse. Trabalho em altura. Qual é o risco? Queda. Qual é, depois do risco eu tenho uma consequência. A queda pode gerar fraturas, lesões múltiplas e a morte. Então associe a minha tarefa, tem o risco. O risco gera uma consequência. Isso vocês têm que ter em mente. Para você eliminar o risco de queda de altura, o que você tem que fazer? Não trabalha. É possível? Não. Eu tenho que trabalhar. Então, eu diminuo, minimizo, mitigo a possibilidade da probabilidade ocorrer, ou do risco propriamente dito. Então, eu diminuo as chances de queda. Eu boto o cinto, corda, guarda-corpo, trava, seja lá o que for. Os elementos necessários para a atividade. E aí eu estou diminuindo a probabilidade ao ponto de quase eliminar o risco. Tá dando para entender? Tranquilo até aí? Então tenham isso em mente quando vocês estiverem trabalhando. Porque eu provo para vocês que vocês fazem análise de risco todo dia. Quando tu vai atravessar a rua, o que você faz? Você olha se o semáforo está fechado. Aí você olha o carro vindo. Você faz uma análise de risco bem simples e eficaz. Você vê o carro vindo. Você, quando está olhando para o carro, meio que calcula a distância e a velocidade dele, para saber se você pode atravessar. Se você vê que ele está muito rápido, está muito perto, o que você faz? Espera ele passar. Isso é análise de risco. É isso que vocês têm que estar no sangue para fazer no dia a dia no trabalho. Tranquilo até aí? Beleza? Fonte do Ministério do Trabalho e Emprego. Estima-se aí que entre 30% e 40% dos acidentes de trabalho estão relacionados com as quedas. Ou seja, a grande maioria. E aí você traz todos os outros. Eletricidade, impacto sofrido, impacto contra, atropelamento, escavação, máquina e equipamento, parte móvel, todas as outras classes existentes. Mas de 30 a 40 é queda em altura. Tá? A maioria dos acidentes é por queda. Fatores que estão relacionados aos acidentes de trabalho em altura. Excesso de confiança. Eu não vou dar mole, eu não vou cair.
Eu não vou vacilar. Vai nessa. Já faz isso há um tempão. Já faço isso há 30... Isso é mais comum de se ver. Já faço isso há 10 anos, 15 anos, 30 anos. Não uso ou uso incorreto do EPI. A gente vai falar disso. Quanto é que o teu cinto que você está aí no corpo suporta em peso do indivíduo? Você sabe? Você tinha que saber, você vai saber hoje. Ou não utilizar ou usar incorretamente, descumprimento ou desconhecimento de procedimentos operacionais, análise preliminar de risco e permissão para trabalho, que são documentos que tem que se ter, principalmente a análise preliminar de risco, a famosa APR, e realizar um estudo sobre ela. Na Constituição Civil, basicamente, aí já é metade, queda. Quando o Ministério do Trabalho fala em 30%, lá, a 30% a 40%, é em todo o ramo de atividade. Na construção, na indústria, serviço em telhado aí, onde for. Na Constituição Civil, metade, filhão, é queda em altura. Alguém aqui já viu alguém cair de altura na obra? Acredito que todos já tenham visto. É comum. Então, quais são as causas relacionadas aos acidentes? Tudo tem uma causa, um porquê. Por que isso aconteceu? Quando a gente vai analisar um acidente, a gente busca a causa, normalmente chamado de causa raiz. É o motivo daquilo dali. Perda de equilíbrio, obviamente em áreas de projeção, onde exista o risco de queda. Falta de proteção nas estruturas de equipamentos e nas edificações, o famoso guarda-corpo, por exemplo. Falta de instalação dos dispositivos de proteção coletiva e individual. Falta de capacitação das pessoas envolvidas nas atividades, porque capacitação é uma coisa diferente de experiência, tá? São coisas distintas. Falta de isolamento e sinalização do local ou da área de trabalho. Deu exemplo lá do martelo caindo. Esse cara lá em cima, ele tem que sinalizar, ele tem que isolar essa área aqui embaixo. Queda de materiais, ferramentas ou equipamentos. E o equipamento de proteção individual inadequado para a atividade ou o trabalho a ser executado. Será que eu estou usando o equipamento correto, o material correto, de proteção ou até mesmo de produção? Eu tenho que saber. Entrando na 35, na norma, 35.1.2, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, tecnicamente falando, para efeito de norma, 2 metros de altura, você tem que se enquadrar dentro desta NR. Não importa se é andaime, periferia, escada, plataforma, não importa. Você está a 2 metros, você está enquadrado na norma, você tem que adotar os requisitos. Vale lembrar que não necessariamente para você se ferir gravemente, você tem que estar a 2 metros de altura. Não confunda. Você pode subir numa cadeira para trocar a lâmpada, a cadeira vira, você cai. Aí você, para se proteger, coloca a mão. E aí você sofre fratura dos membros superiores. Então não se iluda. Eu vou mostrar exemplo para vocês aqui, que uma lixeira na queda fez o cara morrer. Uma lixeira? Pô, é isso mesmo. Vou mostrar mais à frente. Então tenha isso em mente. Estou a 2 metros de altura. Tenho que adotar os procedimentos da NR35. Mas não necessariamente, menos que isso, deixa de ser perigoso, tá? Então tudo isso está relacionado. Para isso você tem que estudar a atividade, a tarefa, a analisar o risco. Fala. Qual é a pergunta lá? Eu fiz essa pergunta do técnico de segurança e ele não soube me explicar, porque ele quis que a gente amarrasse o cinto. Aí eu fui analisei, se eu amarrar o cinto, e se o andame virar? A gente ia cair junto. Aí eu falei, o certo não é botar no prédio, no caso, fixar um gancho lá em cima, entre o andame e o prédio, a gente está sem preso. Porque se caso o andame virar, tem como a gente ficar preso até o bombeiro chegar, correto? Só que aí ele não teve essa... Não soube responder. Não soube, aí eu falei, tá vendo aí? Então ele não foi, tipo assim... Foi bom tu falar disso. Pra isso. Qual é o teu nome? Alessandro. O que acontece, Alessandro? Aquilo que eu acabei de falar. Análise de risco. Aí a norma fala a questão relacionada a essa capacitação, esse treinamento. Trabalhador capacitado em altura, que foi submetido, aprovado em treinamento, com teoria e prática.
é subjetivo. A gente vai falar eu trouxe aqui alguns dispositivos. Vou focar em cada um dos dispositivos porque vocês têm vários dispositivos diferentes que vocês podem trabalhar em diferentes obras. E aí você vai ter que saber inspecionar cada um deles, como é que você verifica, questão de posicionamento, ponto de ancoragem. O treinamento vai ser realizado na implementação inicial, treinamento periódico bienal. Tem que ser feito um primeiro e tem que ser feito de 2 em 2 anos também. A norma pede, a não ser que ocorra alguma mudança de procedimento, aí tem que ser refeito. Condição ou operação, evento que indique a necessidade de um novo treinamento. Por exemplo, um acidente, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias e até mesmo mudança de empresa, porque as características da atividade são diferentes. Vale lembrar que você falou que o cara é inicial lá, está iniciando a profissão, não vou julgar ninguém, mas o que eu vou dizer para você é o seguinte: a norma diz a 35, a 33, 12, enfim, você tem que ter aquilo que chamamos de proficiência no assunto. O cara tem que ter experiência, o cara tem que ter conhecimento, de preferência ter formação de supervisor para trabalho em altura, por exemplo, que é um curso de 40 horas, é 1 semana de curso, direto. Eu ministro treinamento de NET 35 porque eu tenho esse curso. Não, por exemplo, lá onde eu trabalho, lá nas unidades lá da companhia, não, nem poderia, porque o primeiro requisito é apresentar o curso de instrutor em trabalho em altura. Provavelmente o cara não tem. Tá me entendendo? Porque o cara tem que ter o conhecimento. Eu vou mexer aqui o material, os equipamentos, para vocês trabalham com andaime é um. Para eu falar com um cara que trabalha no poste é outro. Para trabalhar na pantográfica, de 30 metros é outra. Para trabalhar lá no navio, é outra. Então, embora seja trabalho em altura, os cenários e equipamentos se modificam. É diferente. Então o cara tem que ter no mínimo experiência. Tá dando para entender? Então muitas das vezes esse cara não tem. Então, meu irmão, pô, vamos resolver aqui a questão. Chama engenheiro, chama o mestre. Vamos debater. O que não pode a gente se expor ao risco. Quem vai se responsabilizar? Atribui a responsabilidade. Não assuma ela. Não é sua. Então tudo isso está relacionado. Então se alguém não tiver essa consciência que você mostrou que tem, meu irmão, vai fazer uma, vai fazer duas, na terceira vai acontecer. Até chegar no ponto que o cara chegar e acontecer uma... Lógico. Quando a gente fala de acidente, são coisas específicas. Mas geralmente eu tenho uma pirâmide onde eu divido. Para eu chegar no acidente ou na morte, eu tive vários desvios, que eu vou mostrar alguns agora, e vários incidentes ou acidentes sem lesão ou gravidade, até que eu chego à morte. Então muita coisinha, muita pecinha vai caindo lá de cima, até que uma atinge a cabeça do cara e machuca ou mata ele. Tem que ser evitado que ela caia. Lembra que eu falei da causa raiz? O que acontece? Você vai conectar lá. Teu mosquetão aguenta 25 km. Aí tu vai lá, ou vai botar numa corda, normalmente você vai botar um mosquetão e vai acoplar o cara. Isso aqui tem que aguentar um peso, isso aqui outro, isso aqui outro. Todos os componentes, você tem que saber como os três aguentam. Não é um só não. É onde se falha muito. Então você vai amarrar a linha de vida. No início ali vocês viram um monte de cara pendurado, no final tem as outras fotos desses caras pendurados. Eu tenho que ter uma linha de vida lá. Por exemplo, isso aqui é uma poliamida 12 milímetros. Isso aqui aguenta em torno de 1,5 toneladas. Ela aguenta tranquilinho. Uma poliamida 12. Aí vem um cara te dá uma de polipropileno. Não aguenta metade. E aí você acha que é tudo corda. Não é. Cada corda tocada Oi? com situação. Eu já fui comprar uma corda e aí eu cheguei pro vendedor e falei, qual é a resistência à tração da corda? Ele, hã? Não sabe não. Eu falei, você tem que saber, pô, você tá vendendo a corda, tem Não que saber. sabe. E assim, eu fui em outra loja, ninguém soube me dar a resistência à tração. Não sabe. Porque é uma coisa simples. Quando eu compro isso aqui, eu compro de alguém, de uma empresa. Tem um manual da corda. É só ler.
Quando eu compro um mosquetão, é só ler, mas sabe o que o cara faz? É igual o cara compra a televisão e pega o manual de instrução e joga no lixo. É a mesma coisa. Tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer. Então, quantos caras eu posso botar aqui nessa corda pendurado? Depende. Depende. Eu tenho 15 com mais de 100 quilos. Posso? Não. Eu tenho que saber, cara. Como é que eu vou fazer a amarração, o ponto que eu vou ancorar? Isso tudo eu tenho que saber. Fala aí. Não, ele foi com esse pessoal do ele. Custo relacionado a risco. A prevenção de um risco sempre vai ser mais barata do que reagir a ele. Agora a pessoa tem que pensar. É muito mais barato você prevenir do que ter que responder a ele, cara. Vai ser muito mais caro isso depois. Só que as pessoas não têm essa visão. Que não é a melhor a se fazer. É, Manuel, Fala. lembrei de uma situação aqui, e aí já pega vocês. Vocês têm que ficar ligados. Ontem, na obra aqui do shopping, a importância de você se preocupar com a tua segurança. Estavam todos trabalhando, sei lá, 6 metros, 5 metros, era aquilo ali? Qual de vocês se preocupou em fazer ou pedir a mim que estava lá, ao Felipe, ao Cláudio, ao Luiz André, faz uma proteção aqui pra mim? Qual de vocês pensou na vida de vocês? Ninguém. Ninguém. Aquilo começou a me incomodar, até que foi, vamos arrumar uma corda, fazer aqui. Mas isso tem que partir de vocês. Entendeu? Por quê? É a vida de vocês. Vocês não podem ficar só, pô, deixar pro Marcos, deixar pro Felipe, pro Cláudio. Não. Tem que partir de vocês, por quê? Se morrer, amigo, se vocês. Então vocês têm que ficar ligados nisso. É como o Emanuel falou, a segurança é um clichê, mas é verdade. Segurança é responsabilidade de todos, inclusive de vocês. E uma coisa que eu também sempre pergunto, que falou agora, eu acabei lembrando. Qual é teu nome, filhão? Jefferson. Qual é a pessoa mais importante da tua vida? Você? Matou. Primeira vez. Aí vai falar minha mãe, né? Geralmente eu pergunto, quem é a Minha pessoa mãe, mais meu importante filho. pra você? Minha mãe, meu filho, meu pai, meu avô, meu tio. Jefferson já matou, perdeu a graça. A pessoa mais importante sou eu, filho, porque se eu morrer, meus filhos dependem de mim, ou minha mãe depende de mim também. Então a tua responsabilidade com você, de repente você tem filho, lógico que todo mundo tem mãe, ou não, né? Tem mãe, tem pai, tem esposa, tem filho, tem alguém. A pessoa mais importante, cara, da tua vida é você mesmo, porque terceiros ou outros dependem de você. Já ouvi muito, se eu morri, morri. Pois é, se você ficar paraplégico, precisar de alguém para ir no banheiro, pense nisso. Conheço gente que ficou cego, perdeu o braço, perdeu a perna, ou está numa cadeira de roda. Não são poucos não, hein? Então pense nisso. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais informações você puder ter e ou absorver, faça. Aquilo que eu falei de se isolar a área. Quando você está realizando atividades, você lá em cima, tenha o cuidado de isolar o local, como está aqui, ó. Por quê? Pode ser que você se distraia e deixe cair alguma peça. Pô, vai que você, sem querer, deixa cair uma braçadeira, uma peça de andame, ou pega na cabeça de um pai de família. A culpa é pro resto da vida. Assim como você não quer que terceiros ou outros deixem isso acontecer com você, não deixe com que você faça isso acontecer com os outros. Então sinalize, oriente, isole as áreas. Eu vi um cara morrer aqui na Cidade Jardim, do lado do reserva do parque. Não tem aqueles pilares em volta lá, grandes lá, com grade? O caminhão vinha, pilar, o guindaste deitava, posicionava já na escavação e descendo. Quando estava sendo içado, a área toda isolada, a área estava. Pô, o cara passou pelo isolamento e passou embaixo. No momento em que ele passou embaixo, a correia quebrou. E caiu em cima. Chegou a hora dele não, se ele não tivesse passado aí, tá vivo até hoje, se bobear. Ele falou 4 vezes, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Lembra até hoje, pegou daqui para baixo. Na quarta, lona. Poderia ter sido evitado. Isole a área e obedeça ao isolamento. Se você vê que está isolado,
verifica. Não sai passando, é rapidinho. Uma peça, dependendo do peso, lá do... Quantos andares tem aqui? 9. Lá do 9º andar aqui embaixo não demora 5 segundos. É rapidinho também. Cara, trabalhar com segurança nunca é demais. As coisas que podem acontecer são as mais complexas. Então, durante a montagem do andaime, como eu estava dizendo, tá batendo, cara, pode projetar. Muita gente reclama, porra, meu óculos está abafando. Usa. Isso é óculos de segurança? Me dá aqui. Isso aqui é feito... Eu ia falar dos EPIs, mas não vou falando logo, é melhor. Isso aqui, ó. Óculos comum aí teu aí de sol que você comprou lá no onde? Vê se o teu faz isso aí não vai quebrar. Isso aqui é fabricado. Fica tranquilo, não vai quebrar teu MSA não. Isso aqui é fabricado para não quebrar à toa, para não criar lâmina. Se algo projetar aqui, ele pode até rachar, mas essa lente não vai projetar no olho dele. Agora o óculos comum vai. Ela estilhaça e o estilhaço da lente entra no teu olho. Então usa isso aqui. Sem nada é um problema, com errado é pior ainda. Use isso aqui. Isso é feito para não quebrar. Não. Salve as devidas proporções. Vai dar na mão de quem? Vai dar na mão de quem? Olha só. Vocês estão falando que meu coração tá... Disparou. Não disparou. Sabe por que não disparou? Porque tudo que a gente dá pra vocês a gente testa. O cara, quando foi lá da MSA, primeiro a gente pega uma amostra, é mentira, é verdade. Não teve uma amostra antes de chegar, da gente comprar isso. Vocês não usaram lá na obra? Testou isso aí também? Então, testaram, não Eu testaram? sabia que ele dobrava assim, mano. Não, então, tudo que é dado a vocês, passa por a gente antes. Então o cara não só fez isso, e não só fez, como é que ele fez isso, não. Ele fez isso, ó. Isso aí só frisar. Ah, meu óculos, Acabou, meu óculos. Ele fez isso. E ficou pisando em cima, tá vendo aqui? Ele abre todo. Então tudo que é dado pra vocês, pode ter certeza de que a gente testou antes. Pode ter certeza. Então quando ele fez lá, segura pessoal, quando ele fez, o meu coração ficou tranquilo porque eu sei a terra que vocês estão andando, tá? Vai ficar tranquilo. Passa lá pro Manuel. Não tem que fazer isso não, nem vou fazer. Suspenso mecânico, não é o caso de vocês. Também usa? Beleza. É um caso, por exemplo, que é obrigatória a linha de vida independente. Tem que ter, que isso desabar, tu fica. Tem que ter. Lembrando, o ponto de ancoragem lá em cima tem que estar ok. E uma coisa importante, jamais as cordas podem estar posicionadas em quina viva. Isso aqui não pode. Lá na edificação lá. Isso não pode estar aqui na quina viva, porque dependendo da pressão ela pode cortar. Então você usa algum dispositivo para proteger. Papelão, pode ser um papelão dobrado. Você vai botar a corda lá por sobre a estrutura. Eu vejo eles muito usando garrafa PET. Também protege. Protege. São dispositivos que você tem que usar. Conduíte eu já vi usar. Conduíte já vi também. Pedaço de lona, o cara dobra e coloca. O que não pode é a corda ficar lá na quina viva. Não pode. Porque vai ficar roçando, vai desgastar, se cair, é um abraço. Fecha aí, joga aí. Vou aproveitar logo. 3M, hein? Vou falar do capacete logo então. Capacete aba frontal. O que acontece? Para que serve a aba frontal? Se algo cair, projetar. Se algo cai, projeta. Capacetezinho, 3M, top de linha, assim como o MSA. Esse cara aqui. Isso absorve impacto absurdamente, pessoal. Isso protege, mas se usado adequadamente. Isso aqui não é boné. A gente vê muito cara usando assim. Usar adequadamente,
Estando regulado, todos eles são reguláveis. Regula de uma maneira que ele fique justa no teu na tua cabeça. Ele tem que ficar justo. Ficou justo? Sempre utilizando o jugular. Porque, falei anteriormente, se algo cai e projeta, isso ajuda o capacete a ficar na sua cabeça. Ele permanece fixo ali. O casco é boleado também para que os materiais batam e projetem. O impacto todo não seja na tua cabeça. Então ele vai bater, ele vai projetar. Agora, se você usa ele frouxo na cabeça, sem a jugular, ele vai bater e vai tirar da tua cabeça. E aí você ainda vai ser atingido muito provavelmente. Assim como se você sofreu uma queda, sem a jugular, o capacete sai da tua cabeça antes de você cair. Por isso que você tem que usar também a jugular. Tu vai cair, de repente, tu vai cair não, você não vai cair. Mas se você caísse, o que acontece? Ele ia permanecer na tua cabeça. Se você batesse a cabeça, o impacto ia ser absorvido pelo capacete. Manuel, eu hoje só estou aqui participando do curso porque eu era estagiário, isso já há alguns anos aí, 21 anos atrás eu era estagiário, e eu estava fazendo a vistoria no prédio, e naquela época as leis de segurança, a Constituição Civil era completamente diferente. Hoje você tem bebedouro na obra, hoje você tem chuveiro quente, hoje você tem... Mas quando eu entrei, na minha época, andame, alguns devem conhecer, era andame pesado. Hoje você tem andames 2, 3, vão até 6 metros o manual e 8 metros o elétrico. Mas antigamente fazia-se um andame com 20 metros, fazia um andame com essa fachada inteira. O andame fazia isso, ó. E aí os caras trabalhando. Então eu estava fazendo a vistoria interna no prédio e tinha os tubos. Os tubos que a gente coloca travando o andame, tinham dentro do prédio. E não tinha iluminação como tem hoje. E eu fazendo a vistoria, de repente eu só sinto aquela pancada. Pegando bem aqui, ó. Na hora, aquele gosto de sangue desceu. Na hora. E ali eu vi a importância que é você usar o equipamento. Porque se eu estou sem capacete naquele momento, não tenho dúvida nenhuma, eu morreria. Então, eu agradeço, exatamente, agarrado, daí ia ficar com o ferro preso. Eu agradeço muito o cara que inventou capacete, porque se eu estou vivo hoje, eu agradeço a ele. E isso vai fazer também a diferença para vocês. Esse aqui é meu, né? Brinde. Olha só, um exemplo aqui, ó. O cara tava fazendo uma manutenção em torre. Tava vendo se a base da torre tava sem oxidação, ferrugem. Que a torre tá lá chumbada, parafusada. Então você tem que periodicamente verificar como é que tá a oxidação do local, a ferrugem. Porque a ferrugem vai comendo a estrutura e essa perde resistência e cai. Um parafuso simplesmente se desprendeu. Olha o que fez na cabeça dele. Estando ele com o capacete. Se ele tivesse sem, saía aqui, ó. Aquilo que eu falei inicialmente. Até de manhã que eu tava falando com um amigo aqui, que tá filmando. Falei, não vamos ficar aqui não, vai que alguma coisa solta lá de cima e cai, não foi? Comentei aqui com ele, falei com ele. Não, porque eu já vi muito isso, cara. Já vi muito isso. Tem que ter, todo dia. Então a dica é a seguinte, primeira coisa, vem o verão aí. Muito sol, muito quente. Primeiro, você tem que estar hidratado, bebe água. De manhã, toma café. Lancha, come uma fruta, come pão. Quando a gente come, aquilo vira energia. Se você não come, você não tem energia. Se você não tem energia, teu corpo apaga, você desmaia. Você tem vertigem, você fica tonto, você cai. Então tome cuidado. Sol brabo aí, ó. Bebe água. Principalmente, segunda-feira, no domingo, tu foi pro baile. Chapou a moringa. Isso que agrava, aumenta a probabilidade ou possibilidade de você se sentir mal, ter um desmaio, ter uma vertigem, tontura, e apagar e desmaiar e cair. Então isso é extremamente importante. NR18
Item 18.37.7. Tem que ter água refrigerada na obra. Gelada. Que tem? Que é ótimo. É obrigado que tenha. Como o Marcos estava falando. Agora tem chuveiro quente, tem não sei o que, refeitóriozinho bonitinho, com televisão. Tem que ter água gelada também. Aí vamos lá. Vamos entrar no silo. A norma fala que é obrigatório utilizar um absorvedor de energia, que é esse cara, nas seguintes situações. Quando o fator de queda for maior que 1. Vocês sabem o que é o fator de queda? O fator de queda está relacionado aonde você está a ancoragem. Tem uma definição ali. A razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá deter. Ou seja, esse cara vai estar preso, atado em você, na parte aqui, nas suas costas, na argola em D do cinturão de segurança, e você vai acoplar esse cara em algum local. Então isso é o fator de queda, é a distância de onde você está ancorado até o local que você vai percorrer na queda. Existe aí uma distância que vai ser percorrida. Lembrem do seguinte, os EPIs, eles não evitam acidente. Eles amenizam. Eles diminuem a sua consequência. Você cai e fica pendurado pelo cinto. Vai acontecer nada? Não. Você pode se machucar. Principalmente se estiver usando ele errado. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, vou dar um sustinho em vocês. Principalmente nesse caso. Então, o absorvedor de energia, quando a gente está num fator maior que 1, fator 1 eu vou mostrar, a norma diz é na altura da cintura, que para mim não é o ideal. Mas, do fator 1 para baixo, você tem que usar o absorvedor. Como é que funciona o absorvedor? O absorvedor comparando carro, freio de carro comum, tu pisa ele trava. Freio ABS, tu pisa o carro, vai andando parando, mas ele não trava. É assim que isso aqui trabalha. Você cai, ele vai abrindo, ele vai te freando, até que você para. Ele vem diminuindo o impacto que você sofre nessa queda. Aqui é um trava-queda com conexão de mosquetão, mas você pode ter por corrente, você pode ter trava-queda com absorvedor de energia e você pode ter uma poliamida propriamente dita, que é o exemplo desse daqui. Existem vários no mercado que eu falei. O básico do básico, você vai posicionar um trava-queda. Todos eles é obrigatório que tenha uma seta. A seta sempre apontada para cima. Se vocês pegarem, vocês vão visualizar que tem uma setinha. Tá aqui para cima. Aí ele vem aqui, ó. Carga de ruptura. 20 kN. KN que eu falei. Ele aguenta quanto? 2.000 quilos. Do outro lado, ele vem, ó. Leia o manual. Usar com corda 12 milímetros. Cada tipo de trava-queda é para um tipo de corda ou cabo de aço. Tem que se verificar antes de usar. Pois bem, ele tem a rosca de fechamento e a trava de segurança. Destravei. Abrir. Como é que eu posiciono a corda? Isso aqui sempre trabalha na vertical. Tá vendo isso aqui? Quando você for posicionar a corda, sempre para cima. Eu puxo o engate para cima, abro. Pego a poliamida 12, no caso dele, vou jogar lá dentro. Joguei lá dentro. Vou fechar, vou rosquear e vou travar. Rosqueei, travei, posso soltar. Ela desceu? Não. Marco, vamos, que estão tudo com fome aí. Eu também tô. Não é pouca não.
Você vai olhar se as argolas em D, as ilhoses de aço, estão íntegras, não tem rachadura, não tem desgaste. Você vai verificar se as costuras dos cintos estão íntegras. Não pode estar descosturado. É você verificar o quê? Se está tudo, a costura não está desgastada. E o próprio corpo do cinto, ele não pode estar puído, não pode estar gasto. Isso significa o quê? Que a resistência dele vai estar diminuindo. Ou seja, pode ser que ele não te aguente. A mesma coisa com o talabarte. Como é que eu vou verificar o talabarte? Principalmente em relação ao absorvedor. Tem que estar empacotado, está íntegro. O corpo do talabarte também não pode estar puído. As partes do talabarte da costura também tem que estar íntegras. Ponto. É dessa maneira que a gente verifica. As conexões, aquilo que eu já falei lá dentro. A trava tem que estar funcionando, ele não pode abrir se eu não destravar. Se ele estiver abrindo sem eu destravar, não é para usar. E ela também não pode ter nenhum tipo de desgaste, fissura, que possa atrapalhar na conexão. Inspecionou, tá legal? Tu veste da maneira que a gente falou e cai dentro. Vamos subir lá? Essa aqui é a nossa equipe que trabalha com qualidade e segurança para poder não ocorrer acidente na obra, para que todos terminem com o serviço bem, entendeu? Que saiam bem de casa e voltem bem, porque no final a nossa família nos espera, nossos filhos, então a gente faz sempre esse treinamento para poder tudo dar certo e todos eles seguir a norma que a firma dá para a nossa segurança.